A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira e mais uma vez eu quero trazer para você uma palavra de Deus, uma palavra que venha tocar no seu coração, que venha fazer diferença na sua vida. E hoje a palavra do Senhor está no livro de Gênesis, no capítulo 37. E a palavra diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: Rogo-vos, ouve esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Só até aqui. Amados, a humanidade hoje está com um perfil de intolerância. Na realidade, ela sempre teve essa linha de intolerância, mas atualmente ela está com muito mais veemência. Vemos nos dias atuais homicídios por motivos torpes, guerras por ganâncias territoriais. Se eu for falar para você e dar os nomes, você vai ver que nenhuma guerra tem um motivo lógico. Não existe um motivo lógico e todos perdem. Ninguém ganha uma guerra. Desejo de poder, o homem dominando o homem. Você vai ver na palavra, desde Nimrod, que ele já queria escravizar, já começou escravizando os homens. O homem escravizando seu semelhante por motivos torpes, por achar que o seu olhar, o seu padrão de julgamento, a sua ideologia que é a correta. Ou seja, não tem tolerância com o outro. O mundo está virando um caos. Os princípios de Deus não são respeitados. Usa o termo, muito comum você ver isso, né? Usando o termo religião, cultura. E assim começam a criar uma nova ordem no mundo. Famílias sendo destruídas, intolerância a quem levar o evangelho, como que se o intolerante ou o errado fosse o evangelista levando o evangelho de Deus, o evangelho da paz. Sendo que estão levando o amor, a graça, a misericórdia de Deus, né? A paz, assim como eu falei. Sim, levando a salvação através de Jesus Cristo. Amados, a intolerância começa, sabe como? No orgulho, que gera inveja e sentimentos próprios que geram ainda mais a justiça própria, criando um conceito próprio. Veja que a família de Jacó era criada com os princípios de Deus, pois conheceram toda a história de Abraão, de Isaac, e que Deus fez na vida deles, eles eram tudo família. O amor de Deus derramado sobre Abraão e Isaac, havia princípios, mas o sentimento de inveja dominou a mente dos irmãos de José, completamente. Nunca deixe o orgulho e a inveja serem donos da sua mente, nunca.
Quando você perceber esse tipo de sentimento, de orgulho, de inveja, vai orar. Pedir a Deus para que tire, sabe? Tire esse sentimento da sua mente, pois vai desencadear muito mais sentimentos ruins na sua vida. Só vai piorar. A tendência é piorar. Nas redes sociais, televisão, quantas notícias de homicídio e violência nós ouvimos todos os dias, no trânsito, nas casas, violências e morte por herança. Por herança. Enfim, cada geração vemos um aumento de violência entre a humanidade. A cada geração. Você vai vendo na história da humanidade, você vai vendo isso aumentando. Cada um de uma forma. A humanidade, criação de Deus, semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Homens e mulheres semelhantes ao Pai, Filho e Espírito Santo, se destruindo. O qual muitos buscam ter a semelhança. Veja como é grave a destruição. Muitos estão buscando ter a semelhança daquele que não criou nada. E querem viver na doutrina desse anjo caído, que é Satanás, pois ele vai te dar o que você pensa que é bom para você. E muitos estão sendo enganados com isso. Muitos estão sendo enganados com isso. Por conta de fama, por conta de dinheiro, por conta de poder, estão sendo enganados. E vão se destruindo e vão destruindo os outros também. Olha que interessante que aqui na palavra José conta 2 sonhos que são proféticos. Talvez eles não identificassem ali no momento, mas são 2 sonhos proféticos. Se já havia inveja por ele ter ganhado uma túnica, né, talar de manga comprida, quando José relata o sonho, eles julgam com os padrões próprios e com sentimentos malignos que se potencializa. Olha que o texto inicia, olha como é interessante, olha, preste atenção, amados. O texto inicia da seguinte forma, que José trazia más notícias dos seus irmãos para o seu pai Jacó. No versículo 12, você vai ver assim, que diz que os irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai em Siquém. Jacó envia José para supervisionar seus irmãos. Você vê que lá no começo fala que José trazia más notícias. Então, Jacó, por prevenção, fala, José, vai até lá ver como é que estão seus irmãos. O que me chama também a atenção no versículo 15, que José encontra um homem que andava errante pelo campo. José não vai abordar esse homem. O homem aborda José e pergunta, que procuras? O homem que andava errante, ou seja, um andarilho que corroborou com tudo com que havia de acontecer com José. Este homem errante informa que os irmãos de José estavam em Dotã. Quando viram José, o sentimento de ódio veio à tona. Queriam o quê? Matar José. Intolerância ao próximo é o que vemos hoje, desrespeito às ações e de respeito aos princípios do próximo, aos princípios do Pai. É o que nós estamos vendo, é o que aconteceu aqui. Eles quebraram todos os princípios. José estava lá por ordem do pai deles, eles sabiam disso. Enfim, José é jogado em uma cisterna. Não mataram José por intervenção divina, por intervenção de Deus. José é vendido aos mercadores medianitas, né, por 25 de pratas. Os ismaelitas, que são os medianitas, eles levam José aonde? Para o Egito. Dá uma pausa e vamos pensar nessa túnica de José. Essa túnica está lá. Ela é rasgada, ela é suja de sangue de bode, e enviaram a túnica para Jacó, o pai deles. Mentiram para o pai deles, por muitos anos seguraram a mentira. Jacó sofreu muito achando que seu filho havia morrido. Contudo, seus filhos não revelaram a verdade. Por conta de quê? Orgulho, inveja.
José chega no Egito como um escravo. Costumes diferentes, língua estranha, cultura, cultuação de deuses, adorações de deuses. José é vendido a um homem chamado Potifar, que é comandante da guarda. A esposa de Potifar tenta assediar José e ela mente. E José é preso. José na prisão revela sonhos de um copeiro e de um padeiro. José continua esquecido e lembrado na mentira de seus irmãos e lembrado na mentira da esposa de Potifar. Mas ele, para o mundo, estava esquecido. Mas na mente dessas pessoas, ele estava lembrado. Porque eles mentiram. Eles sabiam o que eles fizeram. Eles tinham consciência do que fizeram. Mas Deus, Ele nunca esqueceu de José. Nunca. Então muitas vezes você vai pensar que você está sendo esquecido, que você foi abandonado, que você está sozinho. Você nunca está sozinho. Deus sempre vai estar com você. Parece que nós estamos vivendo um tormento passando por um deserto, dentro de circunstâncias tão absurdas, mas Deus vai estar com você. Não perca a fé, não perca a esperança e mantenha um coração puro, porque tudo vai ser revelado e tudo vai se mostrar a seu favor. E José revela o sonho de quem? Do faraó. O que acontece com José? Se torna governador do Egito. E agora? Como ficam esses sentimentos de José? Ódio, rancor, depressão, amargura? Não. Muito pelo contrário. José não esquece dos princípios que lhe foi ensinado. E se você está sendo ensinado dentro dos princípios de Deus, mesmo que você passe por uma situação muito ruim, não esqueça desses princípios, não abandone seus princípios. Não vá se vingar. Não se vingue. Deus era com José. Os princípios estavam com José. Mesmo diante de seus irmãos, o momento que seus irmãos vão lá para o Egito buscar alimento, José vê seus irmãos, ele ainda se segura, para que eles não reconhecessem. José usa de sabedoria para ver a atitude deles. José tem muita sabedoria nesse momento. Deixa eu ver a atitude deles. Até onde eles mudaram? Será que tem arrependimento? Será que não tem? E José percebe que havia mudanças. E José, com todo o amor derramado por Deus, ele dá uma segunda chance para os seus irmãos. José se revela aos seus irmãos. Sabe o que José faz? Perdoa todos eles. Porque José tem uma revelação do Senhor. José entende os planos de Deus na sua vida. A palavra diz assim, em Gênesis 45, a partir do do versículo 3, ele diz assim: E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Ficaram com medo. Ficaram com medo de morrerem ali, de José se vingar. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haveres vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Olha que postura. Olha que diferença de mente. Ele não se vingou. Então aí você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo essa pregação,
Não se vingue. Não deixe o ódio crescer em você. Não deixe o rancor crescer em você. Não deixe a inveja crescer em você. Porque o perdão vai curar você. Quando você tem ódio de uma pessoa, você tem que perdoar essa pessoa para que você seja a pessoa curada. O perdão cura. O perdão cura feridas feitas há muitos anos, feridas profundas. Quando você libera perdão, o perdão também te liberta. O perdão te salva das armadilhas criadas por Satanás. Amado, você tem que começar a perdoar agora. Seja liberto dos seus piores sentimentos. Olha o que aconteceu com José. Ele é jogado numa cisterna, ele é preso, vendido, vai para o Egito, ele chega lá, é preso, mas ele se torna o governador de todo o Egito, ele salva toda a terra da fome. Mas o que mais ele transmite nessa mensagem é que ele não precisou guardar rancor. Ele perdoou. E todos se salvaram. Ele perdoou. E ele foi também curado, foi libertado. Ele perdoou, assim como você agora, nesse momento, comece a perdoar. Ah, pastor, o senhor não sabe o que já aconteceu. Mas libere perdão. Por pior que tenha sido, libere perdão. Jesus, naquela cruz, ele liberou perdão a todos. Aquele que cuspiu, aquele que traiu, aqueles que abandonaram, aqueles que bateram nele, aqueles que rasgaram as suas carnes, o seu corpo ficou dilacerado, mas ele perdoou. E ele é nosso modelo de perdão, ele é nosso modelo para que a gente consiga seguir a vida em paz. Perdoe agora, seja liberto dos seus piores sentimentos. Perdoe agora, não importa o que o outro fez. Perdoa e seja livre. Eu vou orar por você, Pai. Essa pessoa que está angustiada, essa pessoa que está triste, porque ela foi traída, foi abusada, eu não sei, eu não vou dar palavras, mas por algum motivo ela não está bem, mas que ela precisa perdoar, ou ela precisa se perdoar. Que seja liberado isso, que ela seja liberta agora dessas amarras. Que ela venha conhecer o seu amor, Pai. Que ela venha te conhecer. Entregue, meu irmão, minha irmã, sua vida totalmente nas mãos de Jesus Cristo. E venha conhecer o Evangelho a cada dia, todos os dias da sua vida. E libere esse perdão e seja liberto, seja liberta, em nome de Jesus.